Tá, boa noite, painel. Sabe que ontem, em Florestan, uma pessoa falou assim, Sara, lembre-se do Geraldo Alckmin. Apenas 2 citações, boa noite, meninos e menina. Mas vou desobedecer aqui a orientação. Boa noite, Florestan, Mário Vitor, Tereza e Miola. Boa noite, Sara. Boa noite, Mário, Miola, Tereza e todos que nos acompanham. Boa noite a todos. Grande abraço para todo mundo. Boa noite, painel. Boa noite, comunidade 247. Boa noite, Tereza, Sara, Florestan, Mário Vitor. Um abraço grande para vocês. É isso. Esse é o Miola, viu, gente? Para quem não está reconhecendo, é o Miola de óculos novos. Tá Consertado. Um rosto diferente. Um rosto bem diferente. Bom, vamos falar, né, do assunto que está mexendo aqui muito com a nossa comunidade. As pessoas estão perguntando o que é o caso Demore, que história é essa, quem ainda não conseguiu acompanhar, né? E quem acompanhou hoje o Bom Dia 247 também quer ouvir mais sobre isso, quer satisfações e quer a opinião do nosso painel. Só para que as pessoas entendam, vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Hoje, no programa do ICL, Desperta, né, que é apresentado ali pelo Leandro Demore, ele comenta sobre o PL chamado PL das fake news, né, PL da TV Globo, enfim, como vocês queiram chamar. E aí ele faz uma relação entre a posição do Brasil 247 e o financiamento do Google e o dinheiro do Google, né? Ele fala exatamente o seguinte, a gente falou sobre isso aqui, a nossa comunidade foi pega de surpresa, mas a gente falou na época, fomos muito atacados, o site demorou para se assumir, o site que ele fala é o do Brasil 247, o site demorou para se assumir, no caso, a época era o site Brasil 247, que eu sei que muita gente da nossa audiência gosta, não tem problema nenhum. A gente está trazendo uma coisa que aconteceu e o site assumiu depois. Não só as pessoas começaram a chamar atenção, estava no auge da discussão da regulação da internet no Brasil, muita gente se colocando contra. Eles chamaram, naquelas semanas de votação, influenciadores e botaram dinheiro na mão de sites progressistas, um deles foi o Brasil 247. E aí ele segue. Receberam dinheiro do Google, acabaram defendendo uma pauta que é contra o Brasil, gente. Então, é importante você trazer isso aqui. Ele estava conversando naquele momento com o Panúzio. Sei que causou uma polêmica enorme, mas de polêmicas em polêmicas vamos alimentando o nosso dia. É como ele conclui, né? E aí, o Leonardo Atush, ele se manifestou muito rapidamente, né? Disse que faria uma resposta no próprio Bom Dia 247, entrou ali no finalzinho do programa com Tereza e Daphne, e aí ele se manifestou, explicou do que se tratava e disse que entraria com as medidas cabíveis na justiça contra o Leonardo Demore. E aí, mais tarde, ele tuita o seguinte: recebi uma ligação de Eduardo Moreira, dono do ICL. Ele deixou claro que não concorda com o ataque de seu diretor de jornalismo, Leandro Demore, ao 247, e que abrirá espaço para um direito de resposta, sendo assim, concentraremos as ações judiciais contra o agressor. E, de fato, foi enviada uma notificação extrajudicial aqui, inclusive com a transcrição, que eu li um pedaço, né, aqui para vocês. E aí eu queria só, antes de passar a palavra para o nosso painel, para comentar esse caso, mostrar que o Brasil 247, além da comunidade, recebeu apoio de jornalistas como o Breno Altman. E ele fala o seguinte: os ataques de Demore a Leonardo Atush no ICL foram falaciosos e desleais. Inaceitável tratar as críticas contra o PL 2630, o PL das fake news, como ele menciona, as quais eu partilho como fruto de suborno das big techs. O debate no campo progressista não pode ser travado com mentiras e insultos. Eu acho que o Breno Altman, ele utilizou a palavra que todo mundo fica um pouco constrangido de usar, mas que de fato foi insinuado, né? Suborno. Vou pedir para a Tereza comentar esse caso aqui no nosso painel. Posso começar. Até porque começou comigo, né? Foi no horário do Bom Dia de 9 às 10, que eu faço com a Daphne. E a nossa comunidade, né, pessoas da comunidade que nos trouxeram aí com mensagens, né, com superchats que tinham ouvido no ICL,
E claro que nós imediatamente manifestamos assim repúdio a esse tipo de conduta, um site do campo progressista atacando o outro e com uma coisa caluniosa. Ele nunca apresentou uma comprovação disso, de que o 247 ou qualquer outro veículo vendeu-se ao Google, né? Dei algumas explicações sobre o que é. O Google veicula anúncios em vários veículos, e isso há alguns anos foi estabelecida essa política do Google de veicular anúncios também nas mídias digitais independentes, não só nos grandes veículos, mas isso não tem nada a ver com posição em relação ao projeto do 2630. Fiz ali um registro de explicação e repúdio, enquanto o Léo certamente viria, né, anunciei isso, e o Léo, de fato, entrou de onde ele estava, fazendo uma atividade física, né, interrompeu sua caminhada matinal. Todo mundo sabe que o Atucho trabalha muitíssimo e é importante para ele, mas ele interrompeu a caminhada para entrar, fazer uma primeira entrada, anunciando isso, que haveria, né, uma ação por calúnia e difamação contra a Demore, talvez o ICL. Depois ele recebeu, eu até mesmo adverti, olha, Atucho, vamos ver se esse é um ataque pessoal do Leandro Demore, ou se isso é a posição do ICL. Ele falou, é mesmo, vou falar com o Eduardo. E o Eduardo ligou para ele, né, o Eduardo Moreira, que é o dono e criador do ICL, e disse que não, aquilo não expressava a posição dele, nem do canal ICL, né? E sim uma manifestação individual, e o Atucho concluiu que então vai concentrar a resposta jurídica do 247, a ação, na pessoa do Leandro Demore, né? Eu também recebi manifestação do Rodrigo Viana, que foi nosso companheiro aqui, me escreveu pedindo que transmitisse todos vocês, né, a solidariedade dele, que não compartilha desse tipo de ataque, né? E seguiu-se, todo mundo viu que houve um incêndio forte aí nas redes, muita gente nos defendendo, outros também atacando, assim, tudo que não podia acontecer, tudo que é nefasto em decorrência desse tipo de conduta. Acho que assim, o que nós estamos vivendo no Brasil é a última, na situação que nós vivemos no mundo, né? A última coisa assim que é recomendável para a esquerda é esse tipo de ataque, né? De autoflagelação. Em relação ao Demore, eu até respondi o seguinte, comentei o seguinte, ele assim, é um jornalista que eu respeito pelo trabalho que faz, mas não posso concordar que ele desrespeite todo mundo que trabalha no 247, né, a existência do 247, toda a trajetória desse canal criado por Leonardo Artucho durante todos os últimos anos em que nós estivemos aqui. Eu não sei onde estava o Leandro Demore. Hoje eu sei, por exemplo, que ele trabalha para a TV Pública, mas eu tenho certeza que ele nem sabe o que custou criar a TV Pública no Brasil. E ele ganha da TV Pública, por exemplo, 440 mil anuais, que isso é dinheiro público. E eu não acho que é ilegal, né? Eu acho que tem lá um contrato, eu conheço isso, ele tem um contrato de dispensa de licitação por notória especialização. Eu poderia falar disso, né? Sim, você recebe dinheiro público, mas eu acho que é um dinheiro que é lícito o seu trabalho. O que eu discordo é que ele faça lá um programa que nenhuma TV pública do mundo colocaria no ar, porque é personalista. A comunicação pública não admite o personalismo do comunicador, né? Então, um programa chamado DR com Demore, ou discutindo a real, dando a real com Demore, isso é um programa da TV Brasil. Eu sou a criadora da TV Brasil, não criei sozinha, mas fui a líder do processo, né? Tem um monte de gente que trabalhou comigo, está aqui o Florestan. Aquilo foi uma grande luta, né? E eu acho que ele nem sabe o que é aquilo, nem sabe de onde veio a TV Brasil. Não acho correto, isso eu criticarei sempre, né? O personalismo de um apresentador na TV pública é reprovável. Eu não gosto, eu critico, eu não aceito. Jamais haveria lá
É um programa que, assim, é uma televisão que hoje em dia nunca convidou um jornalista dos que criaram a emissora ou a EBC, nunca um jornalista da nossa geração que criou a EBC TV Brasil esteve lá fazendo um programa, participando de um debate. Né? Mas lá está Leandro Demore, que ataca o 247 e que ataca outras pessoas do campo progressista. Isso me engasgou muito hoje. Eu acho que foi uma falta de respeito para com a história de todos que trabalham aqui no 247. É o que eu tinha para dizer sobre esse episódio. Quer dizer, eu teria mais, mas vou deixar para vocês. Só uma correção, o nome do programa do Leandro no ICL é Desperta, mas naquele momento ele não estava mais no programa. Brasil. Não, eu sei, é porque eu falei que ele falou tudo isso no programa Desperta, mas não foi. Foi no ICL Notícias mesmo. Florestano. Não, eu acho que o que a Tereza falou é fundamental, né? O 247 é um site que teve um papel importantíssimo na luta contra a Lava Jato, né? A manipulação que foi feita, né? E a criminalização da política que levou o Brasil às mãos do fascismo, né? A maneira como prenderam o presidente Lula sem crime, né? Num processo montado para tirar da política o principal líder político do Brasil. O 247 foi combativo, como foi combativo contra o impeachment da Dilma, né? Um impeachment também ilegal, também sem uma comprovação de desvio de dinheiro, enfim, e fez parte de um processo que boa parte dessa mídia, né, que nós trabalhamos nela, eu, Tereza, Mário, né, embarcou, né, fez o sensacionalismo, né, com as ações da polícia contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma no processo do impeachment, tudo aquilo, poucos estavam ali mostrando que aquilo era uma manipulação. O 247 foi um deles. Foi um desses poucos sites que foram para a luta, né, para denunciar mais uma manipulação que estava ocorrendo no país com a participação da mídia corporativa. Né? Dito isso, eu quero falar que eu fui, durante mais de um ano, presidente da Associação Brasileira de Mídia Digital. Eu fui presidente e o Luiz Costa Pinto, o Lula, foi vice-presidente. Eu participei, não de uma, de várias reuniões com o Google, várias. Em nenhum momento houve qualquer tentativa de suborno, mas nem passa pela cabeça de qualquer ser humano que uma empresa como o Google, né, iria chegar para um site de esquerda e falar: eu vou te dar um dinheiro por fora para você ser contra o PL da fake news. Isso nunca ocorreu, nunca. E em todos os projetos que envolviam o incentivo ao jornalismo, através de ações que foram feitas pelo DCM, pela Fórum, pelo Brasil 247, enfim, tem uma relação imensa, né, de sites de esquerda, como tinha o GGN, o Consultor Jurídico, o Cafezinho, né? Inclusive o jornal Metrópolis faz parte da Associação Brasileira de Mídia Digital. Então, eu posso testemunhar, né, porque participei das reuniões, tudo foi feito muito às claras, e todos, sites de direita, de esquerda, progressistas ou não, todos tinham ali um encaminhamento para a produção de jornalismo de qualidade, e eram recursos muito pequenos, eu posso dizer isso para vocês, eram bem pequenos. Mas, em suma, o que eu quero dizer é que aqui na TV 247, nunca ninguém, nenhum jornalista foi obrigado a ser contra o projeto da fake news. Eu defendia vários pontos do projeto, mas era contra você colocar a responsabilidade
pela informação, né, na plataforma, porque o bom jornalismo ele tem que responder por aquilo que coloca no ar, né? Então, se você coloca essa responsabilidade para a plataforma, ela fala, bom, então não vou mais abrir espaço para o jornalismo, né? Porque se alguém fala uma bobagem, eu vou ter que pagar no processo, né? Ou seja, era uma questão lógica essa. Então, o que eu falava? Olha, vamos manter o projeto, mas vamos descolar esse artigo do projeto. E o Léo também é o falava artigo algo... 19 do Marco Civil da Internet, que é a minha Isso, posição exatamente. também. Ali, isso. aquilo a gente não pode. Então, assim, eu fiquei surpreso com esse tipo de ataque, sabe? Porque a gente tem história aqui. Todos que estão aqui conversando com vocês têm história não só no jornalismo, mas na vida pública, política, né? A gente sempre se colocou do lado da defesa de um Estado democrático de direito, né? E se vocês pegarem o conselho editorial do Brasil 247, vocês vão ver quem está ali, né, no conselho. O Bresser Pereira, Celso Bandeira de Mello, tem o Celso Amorim, enfim, a Carol Proner. É um conselho de notáveis, né? E eles não estariam num conselho, numa empresa que aceitasse suborno, sabe? O que foi dito é muito grave, muito, muito grave. E o Léo, com toda razão, vai entrar na justiça para cobrar os danos causados por esse ataque baixo que foi feito, dizendo que o 247... E, aliás, ele está fazendo uma denúncia contra o Google, porque está dizendo que o Google deu dinheiro para impedir, né, para um site se manifestar contra o projeto, que é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém, né? O Brasil 247, na estrutura de uma das plataformas, é nem um grão de areia. Isso é uma coisa tão absurda, né? Mas, enfim, nós estamos aqui, é o nosso campo de trabalho, nós trabalhamos nessa empresa, fazemos o melhor que a gente pode para passar as informações, as análises e as notícias. Então, fica aqui o meu depoimento a respeito dessa fala que realmente foi fora de qualquer veracidade. Mário Vitor. Oi, boa noite. O ideal seria que a gente estivesse tratando de questões de fora desse assunto, mas também o 247 não pode se omitir depois de um ataque desse tipo, né? Vindo de supostamente de um jornalista que seria, hipoteticamente, do mesmo campo progressista, e também na voz de um site que também supostamente tem também algumas identidades ou proximidade, né? Mas depois, diante de um ataque desse, não há como deixar passar barato, fazer ouvidos de mercador ou cara de paisagem, né? Aí é necessário responder, é necessário defender a dignidade, porque quem foi atacado foi além do 247, da sua imagem, da sua luta, da sua identidade, foi também o seu dono, foram também os seus jornalistas, seus diretores, foram também aqueles que são entrevistados por nós, dezenas e dezenas de pessoas diariamente entrevistadas, participantes, merecem o respeito, e foi principalmente o nosso público, não é, que nos empresta o seu crédito, sua credibilidade, não é? E que confia no nosso. Nós temos que defender esse patrimônio antes, em nome e, acima de tudo, pelo público, por vocês que nos assistem, não é? Que confiam em nós. Fomos acusados, o 247 foi acusado numa espécie de quebra, não é? Da ética jornalística por esse Leandro Demore, esse jornalista,
que deveria, antes de tudo, zelar pela verificação das suas informações e pela veracidade delas, não é? Ele acusou o 247 de corrupção. Ele acusou o 247 de ter uma opinião a respeito do PL das fake news, não por acreditar sinceramente que o PL é errado, mas não por causa disso. Não é que a acusação é de que o 247 resolveu ir contra o projeto porque recebeu dinheiro do Google. É quase como se tivesse sido corrompido pelo Google para ter uma posição favorável a ele. É uma acusação gravíssima e que precisa de provas, precisa de evidências, precisa de sustentação para ela. Leandro Demore, como jornalista, se fosse sério, tem que provar sua seriedade, deveria vir a público e mostrar, abrir quais são as informações que ele tem a respeito dessa suposta acusação de corrupção. Ele é responsável, como profissional de jornalismo, de mostrar isso. Ele está desafiado por uma obrigação básica da nossa profissão, da nossa atividade. Sem isso, é ele que parece ser, não é, responsável por aquilo que ele disse que quer evitar, divulgar fake news. O jornalismo não pode conviver com fake news, com informações baseadas em rancores pessoais, em operações de vingança, que nós não temos nem ideia de onde elas surgem. Então, por obrigação jornalística, com a ética, ele precisa mostrar. Ao tentar desmentir ou, de alguma maneira, se manifestar sobre o que ele divulgou hoje, ele não desmentiu coisa nenhuma, ele alterou. Ele disse que ele omitiu o fato de que, na sua declaração inicial, ele havia dito que o 247 tinha essa opinião porque recebia dinheiro do Google. Isso é que ele precisa provar. Que o 247 participa de um... E isso que ele não provou até agora. Ele precisa provar, demonstrar, por algum tipo de documento, compromisso, ele precisa demonstrar que isso aconteceu, que isso acontece. Sem demonstrar, ele não é um jornalista, ele não passa de um falsário, de um divulgador de notícias falsas. E isso é exatamente o contrário do que dita a ética jornalística, que preconiza checagem, ponderação das diversas informações. Enfim, isso nós fazemos não é porque nos dá gosto, nós fazemos por respeito ao público que acredita em nós. Nós temos a obrigação de responder em defesa desse nosso trabalho, em defesa daquilo que vocês emprestam para nós aqui. Não é? Se nós não fizermos isso, nós temos que parar, sair. Não é isso, nós não vamos fazer, porque nós acreditamos que, sinceramente, isso é o melhor. Né? Então, desafiamos o jornalista Leandro Demore a provar suas acusações, com evidências de que a opinião do 247 ela é ditada porque recebe ou por algum tipo de corrupção criada pelo Google junto a nós. Esse é o desafio. Nós podemos até nem concordar aqui entre nós, jornalistas, no 247, jornalistas das mais diversas tendências, inclusive jornalistas, inclusive eu creio que até aqui no painel, jornalistas que são a favor do projeto 2630. Tudo bem, é normal. Agora, ninguém chegou a esse ponto até agora de dizer que nós temos como veículo, o 247 como veículo, tem essa opinião, não porque acredite que é a melhor opinião, que é o melhor para o Brasil e para o jornalismo brasileiro, mas porque recebe dinheiro do Google. Essa, Leandro Demore, é o esclarecimento que você precisa dar. São essas comprovações que você precisa trazer a público. Se você conseguir provar isso, você tem razão. Mas se você não conseguir provar, você se compromete como um jornalista sério.
Não é? Só mais uma coisa, há mais de 130 veículos no Brasil que participam do mesmo projeto que o 247 junto ao Google, que é o chamado Google Destaques, inclusive veículos da chamada mídia hegemônica. Né? Nenhum deles foi acusado de ter essa ou aquela posição pelo Leandro Demore por conta de corrupção. Né? Nenhum deles foi. Todos eles podem receber e tudo, mas o 247 foi destacado como alvo dessa agressão, não é, pessoal, rancorosa. Agora, eu só me pergunto se é porque o 247 tem essa posição, na verdade, tem essa posição política tão importante no Brasil, que é a de defesa de um projeto político, econômico, social, muito associado àquele do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Se não é exatamente porque o 247 tem essa força junto ao governo Lula, esse projeto, e essa história que ele teve na constituição desse projeto, contra o impeachment da Dilma, contra a prisão de Lula, né? Enfim, e a favor da volta do presidente Lula, se não é por isso exatamente que ele é atacado por Leandro Demore e outros menos em destaque nesse momento. Não é? E eu alertaria o seguinte, olho vivo, porque vem mais coisa aí, não é? Aí, nessa associação muito providencial com os adversários do governo Lula e gente como o Demore. Né? Vem mais coisa aí da grande mídia hegemônica e nós precisamos estar atentos e fortes para enfrentar esses ataques que, no fundo, são também contra o próprio governo do presidente Lula. Aliás, viu, Mário, eu acho que a gente deve agregar aí que ele deu os nomes de sites progressistas, porque ele disse alguns sites progressistas recebem dinheiro do Google. E eu queria saber quais são os outros que ele não disse. Ele falou o 247 é um deles e eu quero saber os outros também. Já que tem mais gente, que ele diga quem são. Miola. Pouco acrescentar depois do que a Tereza, a Florestan e o Mário já comentaram, mas eu fiquei estupefato com os 2 minutos e 30 segundos, né, dessas acusações levianas e irresponsáveis que esse jornalista fez. Né? Eu, pessoalmente, me sinto totalmente à vontade, né, em relação a esse tema, inclusive porque tem uma posição que ela é distinta da posição que a maioria dentro do 247 tem a respeito do projeto de lei 2630 e da relatoria do Orlando Silva, né, deputado do PCdoB. Então, me sinto muito à vontade, né, porque dentro desse ambiente do 247 nunca houve nenhum cerceamento a esse tipo de discussão. Todas as discussões que se davam sobre as opiniões e o entendimento que cada um pudesse ter a respeito desse assunto, eles eram tratados, né, no nível, digamos, razoável, né, recomendável do debate político leal. Né? E, portanto, não se dava em torno de acusações de um lado e de outro em relação a quem tem um entendimento favorável ou contrário a esse projeto de lei. Que eu continuo entendendo que ele é um projeto de lei, a regulamentação ela é fundamental e uma urgência do nosso país. Os termos que foram empregados, e falo aqui textualmente do que falou o Leandro Demore, são gravíssimos. Não se trata aqui de opinião política ou de entendimento, se trata de uma acusação, não é nem insinuação, é acusação de corrupção, de que o 247, assim como outros sites progressistas, como lembra o Florestan, supostamente teriam sido subornados para barrar, né, o projeto de lei 2630. Estavam a serviço do Google para esse trabalho, né, de obstrução da tramitação desse projeto de lei. Ele disse, botar o dinheiro na mão dos sites progressistas, um deles, o 247, para barrar o projeto. Fez uma outra insinuação, inclusive, dizendo que cards apócrifos que foram reproduzidos e disseminados à época pelos extremistas, pelo fundamentalismo religioso, pelos lavajatistas, e ele cita inclusive o Deltan Dallagnol, teriam sido divulgados, né, em consórcio com os sites progressistas e aqueles que estavam então se opondo a isso. Né? Se o projeto de lei 2630 tivesse se convertido em lei,
o Leandro Demore estaria em péssimos lençóis hoje, né? Porque ele foi um propagador, né, de uma mentira, né, de fake news, de desinformação, e mais do que isso, ele vai ter que se encontrar, segundo a gente já está informado, né, perante os tribunais para responder por calúnia, difamação e injúria. Então eu lamento muito esta atitude, que ela ofende não só, né, ao 247, diretamente, né, o Leonardo Atush, que é o seu diretor e proprietário do veículo, mas também a toda a comunidade e todo esse ecossistema, né, de sites e portais e iniciativas do campo progressista contra-hegemônicos, né, que, por ter suas posições, estão sendo imputados, né, de corruptos e subornados. E, finalmente, aqui eu lamento profundamente, né, uma certa leviandade, inclusive, porque ao final da entrevista, e a Sara que me chamou a atenção disso, né, ele diz que é vida que segue, ou seja, calunia, difama, né, ofende e diz, é vida que segue. Afinal, de polêmicas em polêmicas, vamos alimentando o nosso dia. Eu fico com a sensação, né, de que a internet é esse anabolizante para narcisismos. Né? As pessoas não têm compromisso com absolutamente nada, têm compromisso consigo mesmos, né, com o seu ego, né, a sua autoestima, né, de um grande maioral, né, e vivem de lacrações. Estão imaginando que fazendo lacrações dá audiência, né, dá likes, dá, né, maior aderência de público em relação, né, ao seu desempenho profissional. Acho lastimável e acho que é correto, né, esta ação de busca de uma reparação e retratação, né, por isso que é uma ofensa gravíssima e uma postura, lamentavelmente, de um profissional, né, que adota esse tipo de postura. Ele não se filia, né, a um jornalismo ético e uma conduta ética, né, mas ele se associa ao que de pior há do ponto de vista de um comportamento de quem ocupa um espaço público, que tem que ter extrema responsabilidade, né, nesse espaço e zelar, sobretudo, para a integridade moral, né, de todas as pessoas e não tratar com leviandade, né, essas situações, fazer acusações ao Léo, né, sem dar, demonstrar faticamente, né, amparo das suas acusações. Sara, deixa eu falar uma coisa rápida aqui, porque sempre que eu falo em TV Brasil, aí choveram aqui umas mensagens aqui, então deixa eu voltar a dizer. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Leandro Demore, que eu não sei onde lutou, não sei de onde ele foi um combatente, não conheço a história pregressa dele, eu conheço de todo mundo que está aqui no 247. Eu estou dizendo que eu nunca o critiquei, por exemplo, por ter um contrato com a TV Brasil de 440 mil anuais, embora eu discorde da forma. Eu critico por ser um programa personalista. Não faria isso levianamente, de dizer, mas você ganha dinheiro público do governo do Lula, porque você recebe da EBC. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não critico por isso, mas critico pela natureza da programação, por exemplo, né, de um programa personalista que a atual direção da TV Brasil faz com ele. E acho que lá também a gente já foi criticado, 247. Não tenho muita certeza, mas verei. O que eu acho é que é o seguinte, tem muita gente nesse momento, né, construindo, primeiro, uma espécie de cisânia dentro do campo progressista, entre os veículos e tal, e depois na própria construção de uma chamada oposição ao Lula pela esquerda, né? Que a gente está vendo isso se sedimentando. Esses ataques entre sites fazem parte disso, né? De uma cunha que está se tentando enfiar, não sei com que objetivo, no campo progressista, no campo da resistência, que nós vamos precisar muito. Olha, quem achou que a vida está ganha, espere os próximos meses, que nós temos muita coisa pela frente. Nós vamos ter um ano muito difícil ano que vem, nós vamos ter uma ameaça forte de retorno da extrema-direita, e a esquerda vai estar assim, né? Trocando farpas. Irresponsáveis, levianas e tal. Eu só queria mesmo esclarecer o que foi que eu disse sobre a TV Brasil. Sobre a presença dele lá na TV pública, que a gente criou com muita luta, muito sacrifício. Não é pelo fato, não diria nunca que ele ganha dinheiro do governo, mas critico a forma como o programa é feito. Aliás, eu queria só reforçar, viu, Sara, o que disse a Tereza, porque
a gente ajudou a construir a primeira rede pública de comunicação, né? Rádio, televisão e agência de notícia. E ela tem toda a razão. Se você for procurar a origem das TVs públicas, elas impedem, né, que os programas sejam personalistas, que o nome do âncora seja maior do que o nome da emissora. Ele não está ali para ser maior que a emissora e ser uma vedete, né, do jornalismo. Então, ela tem toda a razão, porque a gente deu um duro danado para fazer a TV pública, não foi fácil. A Tereza entregou parte da vida dela a isso, né? E eu lembro aqui, o próprio Luiz Nassif tinha um programa lá, né? E o nome dele não era o nome do programa, né? Nem o Alberto Dines, que tinha um outro programa, que era o Observatório da Imprensa, né? Então, assim, é estranho, né? Porque parece errado, TV comercial. É errado. Agora, isto fere o princípio da impessoalidade, inclusive. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é básico. Né? Ofende o princípio da impessoalidade. A impessoalidade na administração pública e da objetividade na comunicação, né? Assim, de a informação e o conteúdo acima das vaidades e personalismo. Se beneficia do público para objetivos personalíssimos, de projeção de sua própria imagem, etc. Né? Então vocês me ajudaram a desvio. Já tinha gente dizendo, você está acusando. Não, tudo bem, pode ter um bom contrato lá, mas assim, não faça isso. Fazer uma coisa correta. Mas ficou muito claro, Tereza, da primeira vez que você falou, assim, tem que ter má vontade para não ter entendido. Ficaram uns escrevendo aqui. Então, mas é normal. Imagina. Olha só, nossa comunidade que constrói o 247 com todo mundo aqui está se manifestando, né? O Júlio César Beraldo fala assim, eu frequento todos os canais, mas o 247 é o mais ético. A Yara Jamal fala assim, passando só para dizer que eu estou com o 247 sempre, meu apoio incondicional. Tanta gente que o Atucha ajudou, inclusive do canal que o rapaz trabalha. O VKO Channel fala assim, quem se surpreende com quem costumava ser o braço direito do Glenn Greenwald no The Intercept? O Carlos Alberto Veloso Lopes, que também está sempre aqui com a gente, né, ele fala, pior foi o Demório dizer que o 247 confessou para ser contra, mas ele já vinha atacando o PT e o Lula com outros da bancada do ICL. O 247 defende o Lula. E aí eles se revoltam, né? A Thelma Guepa fala... Ele disse isso, que o 247 confessou ter recebido para ser contra. Essa é uma das maiores mentiras que tem lá na fala dele. Sabe, em que momento o 247 fez essa confissão? Inclusive, falo, eu sou uma divergente aqui dentro, porque eu apoio o projeto, assim como o Florestan, exceto a questão do artigo 19. Porque se o artigo 19 ali, a plataforma passar a ser responsável pelo que eu disser no ar, amanhã eles vão dizer não vai ter 247 nenhum aqui, nós não vamos fazer mais jornalismo, porque isso está nos dando muito problema. Então, coloquem em risco as mídias independentes digitais, né? Mas eu mesma sou divergente aqui. Ele usa o verbo assumir, né? Ele fala assim, o site demorou, mas se assumiu, né? Demorou, mas se assumiu. Quando? Assumiu quando? Ela fala assim, todo apoio 247 e assumiu sempre prezou pela mesmo? ética e pela verdade. Assumiu o quê? Ficou no ar, né? Assumiu que recebeu dinheiro. Isso, pois é. Quando? Aonde? Não, é muito grave, né, gente? Isso porque não é uma insinuação. É uma acusação de ser subornado pelo Google para barrar o projeto 2630. É muito grave. Exato. A Joara Minharo fala assim, isso não seria causa de demissão por parte do ICL? Muita gente perguntando como é que o Eduardo Moreira reagiu. O Eduardo Moreira procurou o Leonardo Atucha, só para repetir aqui, né? O Leonardo Atucha tuitou, recebi uma ligação de Eduardo Moreira, dono do ICL. Ele deixou claro que não concorda com o ataque do seu diretor de jornalismo, Leandro Demore, ao 247, e abrirá espaço para um direito de resposta. É isso. Por isso que a ação, né, inclusive a notificação extrajudicial, foi direcionada ao Demore e não ao veículo ICL. A Deise Azevedo fala assim, a maior covardia essa campanha velada que fazem contra o 247 já há algum tempo por parte de outros sites progressistas.
O Léo abriu... isso aqui eu li, né? O Léo abriu o caminho para muita gente que hoje se acha. Não li, não. Tem que tratar desse assunto, sim. O José Arnulfo fala assim, qual foi a resposta que Eduardo Moreira deu à Tuxa após a cobrança feita pelo Zap ao vivo? Acabei de mostrar aqui. A Debrinha Monteiro fala assim, meu apoio total ao 247, Demore se acha. A Silvana Ferreira diz, o 247 foi o primeiro site progressista que eu conheci e pelo qual eu deixei a mídia golpista e suas mentiras. E é o único que eu sigo membro pela ética e pela verdade. A Maria Bernardes fala, viva a família 247. A Margarete Siqueira aproveita e fala assim, ó, o Rui Costa do pessoal só sabe falar mal do Lula. E tá aqui, né? Olha só, que democrático, né? A Maria Bernardes fala assim, viva Lula, viva a mídia progressista. O Duni diz que estão tentando criar uma tempestade perfeita. O professor Glauco Silva fala, todo apoio 247, força, Léo. A Tereza fala, brilhante, Mário Vitor. O Francisco Bonfim diz, o 247 e seus grandes profissionais precisam ser respeitados. A comunidade 247 nunca discutiria esse nível tão baixo. Vida longa ao 247. O Alberto fala, o Leandro Demora atacando o Brasil 247 e o Intercept Brasil perseguindo o Alisson Mascaro. Matérias encomendadas, ele diz. A Márcia Bernal diz, muito bem, Mário Vitor. A Debrinha volta e fala assim, apoia o 247, Galãs Feios apoiando esse cara, perderam uma membra. A Janice Buto fala, meu total apoio à equipe, todos os jornalistas. A Deise Azevedo fala, não é um ataque entre a esquerda, mas a esquerda. O Bruno Seron fala, vida longa ao 247. A Joara pergunta se isso não é caso de demissão lá dentro do ICL. A Margarete volta para falar que o Rui Costa do PCO é a favor do Bolsonaro voltar. A Cíntia Chain fala, obrigada, 247, estamos juntos. A Ana Petri diz, o ICL todo ataca sutilmente o 247, e eu não entro mais lá. A Terezinha Casimiro Albuquerque diz, o Demore não atacou só o 247. Isso aqui é importante, mas todos que fazem parte da comunidade, como eu, que sou membro, em frente Brasil 247. E o Irlan Iglesias fala, todo apoio ao 247, estamos juntos. É isso, essas são as manifestações aqui da nossa comunidade. E para que o dia não fosse mais completo, tivemos um ataque da Folha de São Paulo, dizendo que os sites progressistas voltaram a receber anúncios do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, como se a grande mídia não recebesse um centavo de anúncio da publicidade oficial. Né? Lembrando que foi o Temer, logo no dia seguinte em que ele assumiu como interino, que primeiro ele acabou com o Mink, depois ele fez a intervenção na EBC, e em terceiro momento, tudo em seguida, ele proibiu os contratos com os sites progressistas e cortou os contratos para asfixiar economicamente os sites. Não éramos só nós, a gente tinha também um patrocínio aí da Caixa, era do Banco do Brasil, outros tinham e tal. Aí a Folha hoje, Bolsonaro veio depois do Temer, e também nunca mais houve publicidade dos bancos públicos ou de qualquer empresa pública em sites de esquerda. Hoje eles voltaram mesmo, porque isso é mídia técnica. Ela é feita, essa publicidade, de acordo com a audiência, alcance, ou índice de leitura, se for um jornal impresso, um veículo impresso e tal. Aí, depois do Bolsonaro também, claro, não houve nenhum anúncio, né? Agora, voltaram sim, o Palácio do Planalto, lá, o ministro SECOM, faz hoje uma mídia técnica em que a publicidade oficial é distribuída com esses parâmetros de audiência, alcance e leitores, né? Isso é aquele índice de verificação, etc. Mas a Folha não, ela está querendo dizer o seguinte, é só para nós da grande mídia, não pode sobrar para outros veículos, né? Tem que ser só para os grandes. É isso que a Folha está dizendo numa matéria de hoje, para encerrar o dia. E é bom também lembrar, né? Tereza, que eles recebem a desoneração da folha de pagamento. Nisso, né? Recebe uma parte de publicidade e ainda desoneração. Isso. Não, então. Agora tem a expressão de que isto não é por acaso, que surge agora, né? É uma ofensiva que já estão fazendo, a tradicional ofensiva, que é impedir que as verbas publicitárias sejam distribuídas segundo os princípios que a Constituição estabelece, da pluralidade, da diversidade, né? E do livre acesso às informações e à opinião. Então, na verdade, isso é muito grave, né? Porque é para constranger e inibir o governo e criminalizar, né, esta relação plural e democrática que o Estado tem que ter com
todos os meios de comunicação e não só os grupos hegemônicos. Não, e se você... Imagina, só mostra, essa verba só pode ser do PIG, né, gente? Eu me lembro que quando eu estava lá na TV, na IBC, né, dirigindo a TV aqui em São Paulo, a gente fez um jornalismo extremamente plural, né, um jornalismo que ouvia os dois lados. E só por conta disso, a gente era atacado toda semana pela mídia corporativa, porque eles estavam levando toda a discussão para condenar o presidente Lula através da Lava Jato e para... Não, Florestan, a gente recebia, eu tenho os clippings, eu tenho gavetas de clipe, a gente recebia um ataque por dia, né? Quando não era num assunto, era no outro, se não era no jornalismo, era na licitação, era na compra, era um bombardeio, eles não queriam TV pública, era só para eles, tem que ser privada e das famílias, não pode mais ninguém botar a mão no discurso, o discurso tem que ser deles. Entendeu? O Mário só está olhando ali, porque ele conhece também bem coisa que eu quero falar. Fala, Mário Vitor. Bom, no fundo, também é um ataque contra a realidade criada pelos aplicativos e a tecnologia digital que permite a existência de uma pluralidade, que facilitou os modelos de negócios e permitiu que canais como o 247 viessem a existir. Então, há também um ataque a isso, né? Há um incômodo com a possibilidade de um pluralismo se expressar para o grande público. Então, no fundo, também é uma espécie de ataque, primeiro, à tecnologia, segundo, à democracia, à variedade de pensamentos. Há uma espécie de necessidade de nos calar. O que acontece com isso? Calar a nossa voz? Nós incomodamos. Sabe por que nós incomodamos? Nós incomodamos porque nós fazemos jornalismo. Nós procuramos fazer, sinceramente, jornalismo de qualidade. Por que nós temos tantos seguidores? Por que existe uma audiência tão fiel e comprometida? É porque existe essa visão e esse crédito para esse tipo de jornalismo, e não para um outro tipo de, sei lá como qualificar. Então, na verdade, estão querendo romper o vínculo dessa comunidade conosco. Está querendo calar a nossa voz. E isso é permitido pela existência dessas plataformas sociais, não é? Facebook, Google, Telegram, trocas de mensagens, YouTube. Nós estamos no YouTube agora, não é? Então, é essa comunidade criada de crédito que estão querendo romper, estão querendo calar. E isso mudou a história do país, gente. Foi isso que mudou a história do país. Sem isso, a nossa voz, mas por esse microfone, o Lula não teria voltado. Não é? Por isso, o impeachment não teria sido desfeito ou revertido em certa medida. Por isso, o golpe assim não teria sido denunciado. Né? É uma outra realidade, eles não querem aceitar, porque eles temem que isso se desenvolva ainda mais. E se aliam à grande mídia nessa manobra reacionária para desqualificar essa voz que surge. Né? E aí inventam a corrupção, inventam venda de opinião e sabotam sincero compromisso com a verdade que nós procuramos todos os dias renovar aqui nesse nosso trabalho. Muito bem, vamos avançar, mas agora acumulou mais para a Sara. Acumulou. Mas, vamos lá, o Reginaldo, ele fala assim, orgulho de fazer parte dessa comunidade, viva 247. A Maria Helena fala, inveja e mau caratismo matou Caim. Aí ela fala, fora Demora e companhia. A Margarete Siqueira fala, a Margarete Siqueira que falou do Rui Costa Pimenta, né? E eu estou aqui, por enquanto. Ela fala. A Ana Lúcia Medeiros diz, meu total apoio ao 247. O José Arnulfo falou, espero que o 247 não demole e que a justiça não demole
e que a justiça não demore. Muitos trocadilhos. A Carmênia Mana fala assim, todo apoio ao 247, o melhor canal progressista do Brasil. Os demais ficam na poeira. A Elizabeth Coutinho mandou superchat só para colocar 247 e um músculo. A Roseli Gonçalves fala, boa noite, de Bremen. Há muito tempo que eu vejo e apoio só o 247. Eu não dou meu rico dinheirinho para a imprensa e canal Quinta Coluna. Tamo junto, Léo e equipe. A Márcia Lapo fala, meu amor e total apoio aos queridos e querido e indispensável Brasil 247. A Delcia Maria Frari Chama fala assim, com a TV 247 sempre, demora e mostra o lado que está o ICL. E continuará com um indivíduo, aliás, demora e mostra o lado onde está, né? O ICL continuará com o indivíduo caluniador como jornalista, ela pergunta. A Joara Minharo fala, demora e está fedendo a Quinta Coluna, perigosíssima. A Regina Esté Araújo Celevin fala assim, importante é que estamos aqui. O Felipe Bastos fala, os paraenses dormirão esta noite sob as mesmas mangueiras que Mahatma Lula. Hoje, Belém, a cidade das mangueiras, está mais feliz com Lula em seus braços. A gente separou uma ruma de vídeo, né, Florestan? Né? E nem vai dar tempo. Belém. Bom, eu só queria dizer, viu, Sara, que nós temos os nossos amigos e colegas jornalistas no ICL, que a gente respeita muito, são grandes profissionais, claro. E tem todo o nosso respeito, sabe? Então, assim, o que a Tereza falou logo no início, né, que é péssimo para o campo progressista, que a gente chegue a esse ponto de ficar se atritando, né, por um motivo que não cabe, né? Ou seja, fica aqui, né? Eu trabalhei com vários jornalistas que estão lá e são meus amigos e eles são amigos de todos nós e a gente respeita muito os profissionais que estão lá. Isso mesmo, Florestan. Um abraço para nossos amigos que estão lá, que nós já caminhamos juntos por aí pelas estradas da vida, especialmente meu abraço para Heloísa Vilela e Rodrigo Viana. Outra coisa que eu queria acrescentar nesse particular é que ninguém aqui, eu vi, defender que se casse a cabeça de ninguém. Os problemas do ICL são os problemas do ICL. Ele resolva lá com eles, entendeu? Cada um resolva os seus problemas, não é? Então, que fique isso bem claro, né? Nós não estamos aqui defendendo que fulano seja demitido ou seja punido. Isso é uma questão interna, se é que é uma questão interna do outro veículo, né? Nós não podemos deixar de defender o nosso jornalismo e o nosso trabalho, né? Então, quando ele é atacado, né, sem provocação, sem qualquer tipo de estímulo da nossa parte, né? Agora, quando nos atacam, o jornalismo tem que valer. E o jornalismo tem que se valer de provas, de evidências, de demonstrações, de checagem, de responsabilidade. Se isso não acontecer, as pessoas têm que responder no plano judicial por aquilo que afetaram, que atacaram, que prejudicaram. Gente, deixa eu ler aqui os últimos superchats, porque o nosso convidado já chegou. Folena está esperando aí, não sei se ele está entendendo o que está acontecendo, mas vou ler tudinho, tá? O Antônio Marcos Donaton fala assim, o 247 faz parte do meu cotidiano, é plural, é democrático, eu sou PT e sou 247, vida longa ao 247, eu amo o painel. A Mônica Regina dos Santos fala, lamentável que o ICL abrigue um ser que calunia e difama um canal progressista, se ele continuar, eu vou sair de lá. Sou testemunha do caráter democrático do 247 e dos seus grandes jornalistas, estamos juntos. Eduardo Menezes, ele fala assim, além de atacar o 247, o Demore defendendo a não exploração da margem equatorial foi algo vergonhoso, a serviço dos Estados Unidos, ele diz. A Ana Tchê fala, a TVT fez alguma manifestação sobre essa grave acusação 247? Acho que no mínimo deveria tirar do ar o programa do Demore e do jornal chato do ICL. A Clarissa fala 247 sempre, a Flávia Toledo contribui aqui, não diz nada, mas a gente agradece o apoio, né? E a Delcia Maria Frari Chama, já li, né? Inclusive, Delcia Maria Frari Chama, eu sempre esqueço de ler os superchats dela, ela sempre